Árvores binárias, o que são? A árvore binária ela é uma estrutura de dados hierárquica composta por nós, onde cada nó pode ter no máximo 2 filhos, uma à esquerda e o outro à direita. E para que servem? Essa estrutura ela é caracterizada por sua ordenação e eficiência em operações como busca e inserção, sendo essencial em muitos algoritmos e aplicações de computação. E dando continuidade aqui ao conteúdo, vamos adentrar agora nos elementos. O nó. O nó, ele é uma unidade básica de uma árvore binária. Ele contém as informações ou dados e os ponteiros para os filhos esquerdo e direito. Lembrando que cada nó pode ter no máximo 2 filhos, um à esquerda e um à direita. E eles são conectados uns aos outros através dos ponteiros para formar a estrutura da árvore. Como podemos ver aqui o desenho ao lado no slide, temos uma imagem onde tem uma caixinha, vou denominar assim, número 10, que ela é a raiz, né, onde começa tudo. E nisso vai se ramificando os ponteiros. O ponteiro 3, por exemplo, ele é o nó pai do quadradinho 2 e do 6. O que é um nó pai? Esse termo, ele se refere a um nó que possui pelo menos um filho. Ele está acima de seus filhos na hierarquia da árvore binária. Cada nó, exceto a raiz, ela tem um pai na árvore binária. E a relação entre ambos, que é de pai e filho, né, é fundamental para diversas operações, como, por exemplo, a navegação em árvores, a busca por elementos e também a inserção de novos dados. E o nó filho, o que são? Eles são os nós que estão diretamente abaixo de um nó pai. Cada nó, exceto as folhas, pode ter até 2 filhos, um à esquerda e outro à direita. E os filhos também desempenham um papel importante, pois eles representam as ramificações ou subdivisões dos dados associados ao nó pai. O nó raiz, vou explicar aqui um pouco de uma maneira intuitiva, assim, para entender melhor. Ele é um nó sem pai, ou seja, é como se fosse o primeiro de origem. É tanto que podemos ver aqui o desenho ao lado, no slide, que ele é o primeiro quadradinho, né? Quadradinho. Nesse quadradinho, que é a raiz, temos como armazenar valor de dados. O que são valor de dados? São informações que são armazenadas e pode ser qualquer tipo de informação de dado, como números, strings, objetos, entre outras coisas. E ele é utilizado para ordenar os nós em uma árvore. E os ponteiros, o que são os ponteiros que tem aqui escrito, né? Ponteiro para o filho esquerdo e ponteiro para o filho direito. Basicamente é a mesma definição, só vai mudar a direção para a direita e a esquerda, né? Mas o ponteiro, ele aponta para o filho do nó atual na árvore, seja para a direita ou seja para a esquerda. E se ele não houver filho, é um ponteiro nulo. E por fim, a nó-folha. O que é a nó-folha? Ela é um nó que não possui filhos, ou seja, é um terminal na árvore. Ela marca o fim de um ramo específico da árvore, indicando que não há mais subdivisões abaixo dela. E a sua presença é fundamental para determinar a profundidade da árvore e para identificar os caminhos completos de um nó até a raiz. Como podemos ver aqui na imagem do slide, tem as bolinhas, né? A bolinha E, que está pintada de verde, inclusive, onde está pintado de verde é porque é um nó folha. Não tem mais ramificações para baixo dela, não tem mais nenhum filho. Então, é essa a definição. E quais são as condições necessárias para ser uma árvore binária? Vamos lá. Primeiro, cada nó tem no máximo 2 filhos, pois é uma árvore binária típica, então não tem como exceder esse valor. Segundo, os filhos são distintos e ordenados. O que isso quer dizer? Os filhos de um nó, eles são distintos entre si e têm uma ordem específica. O filho à esquerda é menor que o pai, já o filho à direita é maior que o pai. E essa ordenação é essencial. Não há ciclos. Não pode ter ciclos, ou seja, não pode haver caminhos de um nó que levem de volta a ele mesmo. A árvore é conexa. Todos os nós estão conectados por meio de caminhos que partem da raiz até as folhas. E por último, um bônus, cada nó tem um único pai, exceto a raiz. A partir disso, vem as características. A profundidade da árvore ela é a altura máxima da árvore, ou seja, ao comprimento do caminho mais longo da raiz até uma folha. Já a profundidade do nó é a distância desse nó até a raiz da árvore. Ela é medida pelo número de arestas no caminho que vai até o nó em questão. Por exemplo, se um nó está diretamente abaixo da raiz, sua profundidade é 1. Já o grau refere-se ao número máximo de filhos que um nó pode ter. Na árvore binária, o grau ele é determinado pelo nó que possui o maior número de filhos. Por exemplo, se o nó com mais filhos tiver 2 filhos, a árvore será de grau 2. Já o grau de um nó é o número de filhos que o próprio possui.
Como se não tiver filho algum, o grau vai ser 0. Se tiver um filho, vai ser de grau 1. E se tiver 2 filhos, vai ser de grau 2. Então vamos lá. Eu vou começar a dar alguns exemplos para vocês de como a gente pode usar. Por que a gente usa isso aqui, né? Qual é o intuito desse, o que ajuda a gente nessa árvore binária? Então vamos lá. Imagine que você está criando um site que reserve dados de alunos e notas. Você tem uma escola e você quer reservar as notas dos alunos e os seus nomes, por exemplo. Então vamos lá. Você usa essa árvore binária por quê? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você tem mais ou menos 1000 alunos. 1000 alunos. E você quer achar um aluno que tenha a letra Z ou X, alguma coisa assim do gênero. O que você teria que fazer num código normal assim que você usa normalmente? Você teria que comparar todos os nomes até encontrar o aluno que você quer com a letra Z, né? Isso demanda tempo. Se você tem uma escola grande com muitos alunos, demandaria memória e tudo mais, né? E não é isso que a gente quer. Então, imaginemos que você faça o seguinte: você faça uma árvore binária em que a raiz dela seja o meio do alfabeto. Tendo isso, você sabe que a esquerda dela vai ser do meio para baixo e a direita dela vai ser do meio para cima. Então, se você quer achar um aluno que tem a letra Z, você vai apenas ficar comparando o nome que você tem com do meio para cima, que é a direita, né? Do meio para cima. Você vai esquecer totalmente a parte da esquerda, não vai precisar analisar esses dados, porque você já sabe, né, que o Z é maior do que a letra do meio do alfabeto, e então é só você ir para procurar os dados da direita, né? Então isso é uma das grandes funcionalidades dele, né? Isso facilita a busca da gente. E a mesma coisa com agenda, telefone que a gente está vendo aqui, catálogo de produtos e sistemas de arquivos. Então isso é uma grande vantagem, né? Da árvore binária. Então vamos lá. Depois de dar alguns exemplos, né, de para que serve essa árvore binária, eu vou mostrar um pouco da implementação do código para vocês. A primeira parte que eu vou mostrar é como inserir um nó. E eu vou martelar bastante nessa parte, porque essa aqui é uma parte mais complicadinha. Se você entender ela, a parte de buscar e de remover vai ficar muito simples. Então eu vou dar vários exemplos, tentar inserir o máximo de números possível aqui. Então vamos lá. Isso aqui é o trecho do código que a gente usa para conseguir inserir. Eu vou explicar algumas coisas antes. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês algumas partes do código e vou começar pela essa parte aqui do struct. Eu vou tentar ensinar vocês como é que esse struct funciona. Você pode imaginar struct como se fosse um objeto, assim por dizer. Vamos usar o exemplo anterior que eu usei de alunos. Imagine que você tem um aluno, certo? Uma pessoa aluna, e ela tem duas informações atribuídas a ela, que seria o seu CRA e sua matrícula. Então vamos lá. Vamos dizer, Davi tem um tal CRA e tem tal matrícula. Cauã tem tal CRA e tal matrícula. Júlia, mesma coisa. Isso aqui que eu estou fazendo com a struct é a mesma coisa desse exemplo. Eu tenho um objeto nó, que eu estou atribuindo a ele um valor e dois ponteiros, um para a esquerda e um para a direita, como vocês tinham visto antes. Então é só isso. Quando tiver esse nó aqui azulzinho, vocês pensam que é um objeto, certo? Um bloquinho que vai ter um número no meio atribuído e dois ponteiros apontando para a direita. E aqui vai ter outro, certo? Apontando para a esquerda, para a direita e tal. Então é basicamente isso. Então agora entrando um pouco na parte do código, você vai ver que é o seguinte. Na parte inicial do código, você vai ter um switch case, certo? Que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, inserir, remover, buscar, tal. E quando você escolhe o inserir, você vai chegar nessa parte aqui, ó. Você vai perceber que você tem raiz, certo? E o valor que é atribuído para essa raiz é o valor que a função inserir recursiva retorna, certo? E quais são os valores que a gente atribui para essa função? São a própria raiz e valor. Vamos dizer que a gente quer inserir o número 10. Você quer criar switch case 1 e qual o valor que você quer colocar? 10. Esse valor vem para cá e a raiz vem para cá, certo? Aí você vê aqui, ó. Lembrando que a raiz é um ponteiro do tipo nó, struct. Então, a raiz
ela aponta para alguém. Ela vai apontar para um struct, que eu falei, por exemplo, a raiz vai apontar para uma pessoa. No caso aqui vai apontar para um nó, certo? E isso aqui é declarado no private, com espaço nulo inicialmente. Então a raiz está apontando para nulo. Então vamos lá, entramos na função inserir recursivo. Raiz é um ponteiro que tem valor nulo e o valor que a gente quer inserir é o valor 10, certo? E isso aqui, esse bloquinho que vocês estão vendo aqui, é justamente um struct. É um objeto que tem um valor inicial e dois ponteiros que apontam para alguém. E aqui em cima a gente vai colocar uma raiz, certo? Que vai apontar justamente para essa primeira struct aqui. É isso que a gente vai fazer aqui agora, atribuindo o primeiro valor. Então vamos lá. Entramos na função inserir recursivo. Quais são os valores que a gente recebe aqui? Raiz, nulo e 10. Se o nó for nulo, entre aqui. E é justamente isso que está acontecendo. A nossa raiz não está apontando para ninguém. Então, a raiz é nula, vulgo o nó, que a gente está atribuindo aqui, né? Então a gente entra nesse primeiro if. O que é que esse primeiro if faz? Ele cria um novo nó, certo? A gente cria um novo nó. E esse novo nó, eu vou explicar agora para vocês o que é esse tracinho aqui. Esse tracinho com uma seta. Esse tracinho com uma seta é o seguinte. A gente tá dizendo que novo nó vai acessar, certo? O novo nó vai acessar o valor de uma struct. O valor de uma struct. Então vamos lá. Criamos um novo nó. E acho que vocês lembram, né? Que uma struct tem três parâmetros, que é o valor, esquerda e direita, os ponteiros, né? Então a gente criou uma struct chamada novo nó, que ele vai acessar valor e vai dar valor, que no caso aqui é 10. Então vamos lá, deixa eu desenhar aqui. A gente viu ali que é uma struct, certo? Uma struct que vai vir assim, e aqui vai ter valor, e dois ponteiros. O que a gente está falando, o que a gente está fazendo aqui é acessando esse struct, certo? Acessando esse struct e mandando 10 para cá. Mandando 10 para cá. E depois a gente vai fazer o que? A gente vai falar que o esquerda e o direita dele é nulo. Então é justamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Colocamos o valor 10 aqui nesse struct e atribuímos nulo aqui e nulo aqui. Criamos um objeto com valor 10 e dois ponteiros apontando para ninguém. Não está apontando para ninguém isso aqui. Agora vamos lá. Aqui está mostrando que de fato os ponteiros da struct novo nó que eu criei agora são nulos. Sendo que aí, veja só. Lembra que lá no início a função começou assim, ó, com raiz, inserir recursivo, certo? Veja que depois de entrar nesse if, a gente vai retornar novo nó. Aí olha só, isso aqui é novo nó. Então a gente está dizendo que o ponteiro raiz está apontando para esse struct novo nó. Somente. A gente acabou de definir a raiz, então. Já que a gente não tinha definido nada, o primeiro valor que a gente vai definir é justamente a raiz. Agora, vamos lá. A gente vai começar alguns exemplos de como prosseguir depois de você colocar a raiz. Vamos lá. De novo, vai ter um ponteiro raiz que vai receber o valor disso aqui. Raiz vai entrar aqui. No caso agora a raiz não é mais nulo. Raiz não está mais apontando para ninguém. Raiz agora aponta para struct que tem um valor 10. Então, raiz agora não é nulo e a gente está enviando o valor 3 para ele. Então vamos lá, com calma, para entender aqui direitinho. Deixa eu vir aqui para o código de novo, para a gente ver. Agora vamos fazer
tudo que a gente fez de novo. Recebemos raiz aqui, certo? Sendo que agora raiz não é mais nulo, porque ele aponta para a struct que tem o valor 10. Então a gente passa dessa parte, a gente chega aqui. E a gente faz a seguinte pergunta. Valor, que é no caso 3, certo? Valor é menor que nó acessando o valor. Lembra que eu falei que esse tracinho é acessando. Então a gente está acessando o valor que o raiz está apontando. No caso é o 10. Com calma. Raiz está apontando para uma struct que tem o valor 10. Isso aqui eu estou dizendo justamente que eu estou acessando esse valor 10 e comparando com o valor 3, certo? Então vamos lá. Se valor é menor que o valor que eu estou acessando na struct, ou seja, se 3 é menor que 10, então acontece o seguinte, ele vai para a esquerda. Lembra que a gente viu que todos os números menores em uma árvore binária vão para a esquerda e todos os números maiores vão para a direita? Então, já que o 3 é menor que o 10, a gente tem que mandar o 3 para a esquerda do 10, que é justamente isso aqui. Aí a gente vai ver o seguinte, a gente está falando que o esquerda de nó, ou seja, o esquerda da struct que tem o valor 10, agora vai receber, veja só, inserir recursivo. Então a gente vai entrar de novo na função. Agora tem que prestar bastante atenção aqui. Vamos lá. 3 é menor que 10. Então esse cantinho aqui, ó, que é a esquerda do nó, vai receber isso aqui. Então a gente volta para cá, mandando quem? Mandando esquerda do nó e valor. Quem é o esquerda de nó? Esquerda de nó é nulo e o valor continua sendo 3, certo? Então aqui a gente tem nulo e 3 agora, certo? Aí a gente vem e pergunta de novo. Se o nó for nulo, nesse caso ele é nulo. Por quê? Porque a struct que tem um valor 10 não está apontando para ninguém, está vazio. Aí a gente vai e cria, atribui os valores da nova struct e retorna um novo nó. Então, e retorna para cá, né? Então acabamos de dizer que a esquerda do nó, certo? Isso aqui está apontando para uma outra struct que tem agora 3, nulo e nulo, porque eu atribuí nulo e nulo e atribuí 3 aqui, né? Certo? Então é assim que a gente vai fazendo isso várias vezes. A partir do momento que você vai colocando mais números, vai ficando mais confuso, porque você fica chamando essa função aqui várias vezes e fica várias vezes, você tem que voltar tudo de novo para saber qual é o valor primário, né? Então vamos lá. A gente vem aqui, vamos lá, vamos tentar inserir o número 20 para tentar deixar bem fixado aqui. Vamos lá. Temos um struct que agora a esquerda dele está apontando para uma nova struct, certo? O ponteiro está apontando para uma nova struct. E agora a gente quer adicionar o número 20. Então vamos lá, de novo. Raiz recebe a função. A função é quem? É raiz, que é isso aqui, né? Raiz está apontando para isso aqui. E o valor 20. Aí a gente vem e entra de novo. Aqui é a struct do 20, que no caso é isso aqui. E o valor 20. Fazemos a pergunta. Se o nó for nulo, nó é nulo? Não, nó está apontando para 10. Então a gente já pula essa etapa. Viemos para cá. Se o valor 20 é menor que o valor que eu estou acessando aqui no nó, quem é que eu estou acessando aqui no nó?
10, certo? 10. 20 é menor que 10? Não. Então a gente vem para cá. 20 é maior que 10? Sim. Então acesse o nó da direita. Acesse o nó da direita e receba esse valor aqui. Aí a gente vai e chama a função de novo. Agora com quais valores? Direita e 20. Direita é quem? Direita é nulo. Então vem aqui, nulo entra aqui e recebemos 20. Se nó for nulo, aqui não é nulo? A direita não é nula? Então a gente entra cá. Criamos outra struct acessando o valor dela e atribuindo o valor, que no caso é 20, e dizendo que ele tem ponteiros apontando para ninguém. Então o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de atribuir aqui, dizendo que ele aponta para uma nova struct que tem um valor 20 que a gente atribuiu aqui e apontando para ninguém. Certo? Foi isso que a gente fez aqui, basicamente. Conseguimos inserir o número 20. Vamos lá, então agora a gente vai inserir o número 7. A gente já fez o 10, certo? A gente já fez o 3, o 20 e a gente vai fazer o 7 agora. Onde é que o 7 tem que entrar? Vamos fazer uma análise antes. 7 é menor que o número 10? Sim, então tem que vir para a esquerda. Aí compara com esse aqui. 7 é maior ou menor que 3? Maior, então ele tem que estar aqui, certo? Esse é o resultado que a gente tem que ter no final desse código aqui, que eu vou explicar para vocês. É o 7 aqui, apontando para nulo e nulo, certo? Nulo e nulo. Vamos lá, vamos ver como é que isso aqui acontece. De novo. Raiz recebe o valor que o inserir recursivo dá. Que no caso é raiz é isso aqui, e 7. Entramos na função, vamos para cá. Deixa eu botar um pouquinho para cá, pronto. Aqui é raiz e aqui é 7, certo? Lembrando que raiz é toda essa struct aqui. Raiz é nulo, né? Raiz é nulo. Ou melhor dizendo, nó é nulo, que é a mesma coisa que a raiz, nesse caso aqui. Raiz é nulo? Não. Raiz está apontando... não, já tem até escrito aqui. Raiz está apontando para cá. Então raiz não é nulo. A gente vem para cá. O valor 7 é maior que o valor que eu consigo acessar na struct da raiz? Então vamos lá. 7 é menor do que 10? Foi a pergunta que eu tinha feito agora no início. Sim. Então ele entra aqui, ele vem para a esquerda. A gente entra aqui, certo? A gente entra nessa partezinha aqui. O nó da esquerda do 10 recebe essa função. Entramos de novo, sendo que agora com o valor desatualizado. Quem é o nó da esquerda do 10? O nó da esquerda do 10 é toda a struct que tem o valor 3. E o valor que a gente quer colocar é 7, certo? Então vamos lá, de novo. Entramos aqui. Quem é esse nó agora? Esse nó agora é toda a struct 3 e aqui o valor 20. Esse nó é nulo? Esse nó é nulo? Não. Justamente porque tem toda a struct 3, né? Então a gente passa para cá. Passa para cá. Valor, que é essa aqui, que é 7, né, no caso. 7 é menor que o valor que a gente acessa na struct 3. Em outras palavras, 7 é menor que 3? Não. Então o 7 vai vir para a direita. Ele entra nesse else if. 7 maior que 3. E entra nesse inserir recursivo de novo. Vamos para cá de novo. Agora com um nó, que esse nó é quem? É o direita, né? Então a gente está falando desse aqui.
nó e 7. Esse nó tá apontando para alguém? Não, não tem ninguém na direita do 3. Então, entra aqui, a gente cria um novo nó que vai ter o valor dele atribuído igual ao valor que entrou, ou seja, 7, e vai ter nulo e nulo atribuindo nele. Aí a gente retorna novo nó. Aí veja só, presta atenção. A gente retornou, mas a gente retornou para quem? Porque a gente tinha feito uma pergunta. Antes de chegar aqui, a gente fez uma pergunta, que é: quem é o nó da direita do 3? Aí a gente vai responder agora. O nó da direita do 3 aponta para uma struct que tem o valor 7, nulo e nulo. É isso que a gente está retornando aqui. Pronto, respondemos isso. Sendo que lembra que agora a gente tem que responder outra pergunta que estava pendente, que era, quando a gente tinha lá no início, a gente entrou aqui. Quem é o nó da esquerda do 3? Do 10, quer dizer, quem é o nó da esquerda do 10? Nó da esquerda do 10, ó, ele retorna aqui, ó. O 3 retorna aqui e vai retornar aqui. Nó da esquerda do 10 agora é uma struct que tem um valor 3, que na esquerda dele tem um valor nulo e na direita dele não é mais nulo. Agora aponta para uma struct que tem um valor 7. Pronto, só isso. Então veja que a parte chata é ficar entrando várias vezes nessa função e tendo que fazer o caminho reverso. Quem perguntou isso aqui? Quem perguntou isso aqui? Quem perguntou isso aqui? Quem perguntou isso aqui? Para ficar, no final, tudo ficar atualizado. Aí veja que, quando a gente tinha feito aquela primeira pergunta, do 10 aqui, ele retorna e retorna para cá, ó. Aí a gente está dizendo que raiz é um valor, é uma struct que tem um valor dele no meio 10, que tem um ponteiro apontando para 3, e esse ponteiro 3 aponta para a direita para uma outra struct 7, nó, e também esse 10 tem um valor na direita que é o 20 que a gente tinha colocado antes. Pronto, somente não, você vai ter que revisar isso aqui várias vezes até você conseguir entender, com certeza, porque esse recursivo é bem chatinho para conseguir entender assim de primeira. Mas eu estou aqui dando um guia para você, porque você vai rever o código e você vai tentar entender agora melhor como é que ele funciona. Então agora nós iremos remover um nó. O Maracajá nos ensinou como é que a gente consegue inserir alguns nós. Agora vamos remover um nó. E o nó que nós iremos escolher vai ser o 15, aqui que está à direita do 10. Isso aqui é o nosso exemplar do nosso código. Como que a gente vai remover um nó, certo? No caso, primeiramente, quando eu chamo lá no case, vai entrar inserir, remover, mostrar em ordem, enfim. Eu vou clicar lá no case para eu remover, para nós removermos. Vai entrar nesse void remover, certo? Que é um método da classe, certo? E depois aqui raiz igual a remover recursivo. Que esse remover recursivo nada mais é do que um ponteiro que está apontando para um struct. Nesse caso, raiz ela já está com um número e com os ponteiros que é o 10, e o 10 ele tem dois ponteiros que estão apontando para 2, que neste caso o 10 está apontando para o 3, certo? No nosso exemplo, à esquerda do 10, e o ponteiro da direita do 10 está apontando para o 15, que a gente quer remover. Vamos lá para o código. O 10 ele sempre vai ser raiz, raiz sempre será 10. Remover recursivo, no último loop, no caso na última chamada de recursividade, sempre vai retornar a raiz, só que com valor atualizado. Então vamos ver aqui. Quando nós entramos aqui no remover recursivo, esse ponteiro vai apontar para, que em caso é a raiz, tranquilo? A raiz vai apontar para aqui, e aqui tem um ponteiro que está apontando para o 3, e na direita está apontando para o 15, que é o que a gente quer remover. Certo? O valor aqui é quem que a gente escolheu, é 15. Então vamos lá. Nó que eu estou apontando, que é a estrutura do 10, né? Que é a raiz. É nulo? Não, porque tem outros elementos diferentes do nulo. Então vamos lá. 15
é menor que 10, o nó setinha valor, eu estou acessando o valor da struct, presente. No caso aqui, o nó que está apontando para o valor é o 10. Então, 15 menor que 10? Não. Então, isso aqui vai ser false. Falso. Else if 15 é maior que 10? Sim. Então, nó direita, a gente vai entrar na recursividade agora. Então, vamos lá. Nó direita do 10 é quem? É toda a struct do 15. Então, vai aqui, que é o nó da direita do 10. Vai vir para cá. Então, vamos lá. Agora, esse ponteiro aqui está apontando para a struct do 15. Então, aqui está apontando para o 15, certo? E esse valor aqui é o que a gente colocou lá, que é o 15. Vamos lá. Aqui não satisfaz, por conta que a toda struct que ele está apontando é o próprio 15, então contém algum valor, certo? Apesar do ponteiro da esquerda do 15 ser nulo, porém existe pelo menos um componente da struct que não é nulo, certo? Então vamos aqui. Lembrando que a struct presente é a do 15. Então, o valor que é 15 que eu digitei, no valor que é agora da struct 15, eu estou acessando agora, é 15, ou seja, não entra. Esse else if não entra, então vai entrar nesse else. Então, nó da esquerda, certo? Lembrando que aqui tem um 10, que a gente apontou para agora, para o 15, o nosso nó presente é o 15. Então, aqui lembrando que aqui é nulo e aqui é o 20. Está apontando para o 20, para a estrutura do 20. Então, ele está perguntando aqui, ó. Ele está perguntando aqui, a esquerda do 15 é nula? É. Então, ele vai entrar aqui. Entrando aqui, ele vai criar um ponteiro que está apontando para uma nova struct que vai receber a direita do 15. Mas só que quem é a direita do 15? Ele está apontando para o 20. Então ele vai deletar o nó presente. Lembrando que o nó presente é o 15. Ele vai deletar, delete nó. E agora retorne para onde? Para a direita do 10. Para a direita do 10. A struct que contém 20. E respondendo essa pergunta, ele vai vir aqui, remover recursivo, vai retornar quem? Perdão. Remover. Return temp vai vir para cá, certo? Então o nó da direita vai agora receber toda a struct do 20. A gente deletou a do 15 e recebe, no caso, o nó da direita do 10 vai receber toda a struct do 20 agora. E aí, respondendo essa pergunta, a gente vai vir para esse return. Esse return é quem? Vai retornar a raiz 10 atualizada. Que no caso, agora a direita do 10 não está apontando mais para o 15 que a gente deletou. A gente está apontando agora para o 20. Então vamos lá. Nessa parte, nesse bloco de explicação, a gente agora vai entender como é que a gente vai buscar um nó. Como que nós buscamos um nó? Então vamos lá. Essa aqui é o método da nossa classe, certo? Eu vou lá no case, vou lá, quero agora buscar. Vou buscar quem? Aí vamos supor aqui que no próximo slide a gente vai ver que a gente vai buscar o 6, tranquilo? Então eu vou lá, escolho lá a opção do switch, buscar. Qual número você quer buscar? Quero buscar o 6. Com isso, o 6 vai vir aqui para o nosso método, no argumento do nosso método, e a gente vai atribuir agora um ponteiro que está apontando para a raiz. A nossa raiz sempre é o 10. Então, o atual está apontando para a nossa raiz, que é o 10. Então, vamos lá. Como a gente quer buscar o 6, e o 6 aqui, ó, e o 6 aqui está na esquerda, então vamos lá. Como é que a gente verifica isso? Então, o 6 vai vir no argumento do nosso método, vai ser atribuído um ponteiro que está apontando para a raiz,
certo? Que aqui é atual. E eu vou verificar, atual é diferente de nulo? Neste caso, sim. Como atual é diferente de nulo, então ele vai entrar no while. Entrando no while, valor que eu digitei aqui, 6, é igual ao meu atual valor, que é o que? Atual está apontando para o item valor, que no caso é 10. Então aqui, 6 é igual a 10? Não. 6 é menor que 10? É, então ele vai vir para cá. Então a atual agora vai receber toda a esquerda do 10, que é o 3. Então o nosso atual agora vai ser todo struct do 3, não mais 10. Vai ser agora todo struct do 3. Então vamos lá. Então o while vai reiniciar. Quando vem para cá, vai reiniciar. Atual. Quem é atual? Todo struct 3 é diferente do nulo? Sim. Valor. Quem é valor? É o nosso 6. Nosso 6 é igual ao 3. Ele está acessando o valor do ponteiro atual, que é 3. Não é. Então ele não entra nesse if. O valor 6, ele é menor que 3? Não, ele não entra nesse if else. Então ele vai entrar no else. Então a atual vai receber o ponteiro, certo? Da direita do atual, que é quem? A direita do atual está apontando todo para o 6. Aqui. Então, depois do else, volta para o while. Atual é diferente do nulo? Sim, por conta que ele está verificando a struct do 6, né? Que agora é o nosso atual. Valor, que é o nosso 6 que a gente colocou lá no case, é igual ao valor que o atual está apontando? Sim. 6 igual a 6, return true. Aí quando a gente voltar lá para o nosso case, se o nosso retorno for true, então quando o nosso método, que é booleano, retornar o true para o nosso case, vai ter uma condição lá no case. Se essa condição for verdadeira, então cout, valor encontrado. Se não, valor não encontrado. Então vamos lá, eu vou aqui ensinar vocês um jeito de exibição. Vamos dizer que você quer exibir todos os números, todas as informações que tem dentro da árvore binária. E você não quer só um número específico, só um aluno específico, você quer que imprima tudo. Existem 3 métodos, né, que ele faz essa impressão. Existe o pré-ordem, pós-ordem e em ordem. Cada um tem uma sequência diferente de exibição. O nosso código ele tem essas opções, sendo que eu não vou entrar muito a fundo na parte do código. Eu vou ensinar mais a vocês, olhando a árvore binária, como você sabe qual vai ser a ordem que os números vão ser impressos na sua tela serial, né? Então, vamos lá. Digamos que temos essa árvore binária aqui. Perceba aqui do lado que a gente tem aqui, ó, que o pré-ordem ele é raiz, esquerda e direita, certo? Aí para vocês entenderem isso, eu tenho que falar um pouco sobre o conceito de subárvore. Aqui a gente tem uma árvore, certo? Uma árvore que ela tem uma raiz e ela tem uma esquerda e ela tem uma direita. Sendo que imagine só, no caso, essa aqui é a raiz, né? Agora imagine só se a gente faz isso aqui. A gente apaga tudo isso aqui que tem aqui. Apaga tudo. Veja que aqui a gente tem outra árvore, né? Uma raiz, uma esquerda e uma direita. Quando a gente faz isso, a gente elimina uma parte, a gente chama isso aqui de uma sub-árvore, certo? Uma sub-árvore que a gente vai usar esse conceito aqui para a gente conseguir imprimir melhor as nossas sequências, certo? Então veja só, no método pré-ordem ele imprime a raiz, depois ele imprime a esquerda e depois imprime a direita. Como é que a gente faz isso? Veja só, imprimindo o pré-ordem, a gente imprime a raiz, certo? A gente vai imprimir o 10, então ele vai imprimir o 10,
Próximo número que ele vai imprimir é a esquerda. Quem é a esquerda de 10? É todo esse bloquinho aqui, toda essa subárvore, certo? Aí a gente agora tem que fazer a pergunta de novo. Raiz, esquerda, direita. Nessa subárvore, quem é a raiz, quem é a esquerda e quem é a direita? A raiz é o 3. Então, o próximo número que ele vai imprimir... Eita. O próximo número que ele vai imprimir é o 3. Aqui, deixa eu só fazer aqui. O 3, certo? Porque o 3 é a raiz. Então, vamos lá. Raiz, agora quem é que ele imprime? A esquerda do 3. Vai imprimir o 2. Então, a gente vem aqui e vai imprimir o 2. Próximo número. Raiz, esquerda, direita. A gente já imprimiu a raiz, a esquerda, agora a gente vai imprimir a direita. A direita é todo esse bloco. Aí a gente vai fazer a mesma pergunta. Raiz, esquerda, direita. Quem é a raiz, quem é a esquerda, quem é a direita? Raiz nessa subárvore é o 6. Então a gente vai imprimir o 6. Quem é a esquerda do 6? Vai ser o 7. Então a gente vai vir aqui, vai imprimir o 7. Quem é a direita do 6? É o 8. Pronto. Sendo que agora a gente tem que fazer o processo reverso. Veja que a gente tinha feito a pergunta. Raiz, né? Raiz do 10, aí a esquerda do 10 foi toda essa subárvore. Sendo que a gente deixou pendente uma pergunta, que foi: quem é a direita do 10, né? Então vamos lá. A gente fez raiz, que é o 10. A gente fez a esquerda do 10, que é toda essa subárvore. A gente já imprimiu toda essa subárvore. Aí agora a gente vai para a direita do 10, que é todo esse negócio aqui. Então vamos lá. Essa subárvore aqui. Quem é a raiz? É o 15. Então ele vai imprimir o 15. Quem é a esquerda do 15? Nulo. Então ele não vai imprimir nada. Quem é a direita? O 20. Então ele vai chegar aqui e vai imprimir o 20. Pronto. Só isso. Então a lógica é: você vai ter uma árvore. À esquerda dele você vai ter uma subárvore, que você vai ficar fazendo a mesma pergunta. Raiz, esquerda, direita. Entra em outra subárvore. Raiz, esquerda, direita. Tá entendendo? Você vai entrando em várias subárvores e você vai fazendo essas várias perguntas. Quem é a raiz, quem é a esquerda, quem é a direita. Isso no caso do pré-ordem. Quando a gente chegar aqui na parte do pós-ordem, a impressão vai ser de um jeito diferente. Vai ser o seguinte: vai ser esquerda, direita e raiz. Então vamos lá, do início. Temos nossa árvore inicial. Quem é a esquerda da primeira estrutura aqui? Né? Quem é a esquerda? É todo esse bloquinho aqui, toda essa subárvore. Aí a gente vai entrar nessa subárvore e fazer a mesma pergunta. Quem é a esquerda dessa subárvore? É o 2, né? Aqui é a raiz, aqui é a esquerda e aqui é a direita. Então vamos lá. Esquerda, direita e raiz. Do 10. Vamos para a esquerda do 10. Dessa subárvore aqui, quem é a esquerda? 2. Imprime 2. Pronto. Imprime um 2. Ainda nessa subárvore. Quem é a direita dessa subárvore? Todo esse bloquinho. Aí a gente vai e faz a mesma pergunta. Quem é a esquerda, quem é a direita, quem é a raiz? Esquerda é o 7. A gente vem e imprime o 7. Ainda nessa subárvore. Quem é a direita? É o 8. Vamos e imprimimos o 8. Quem é a raiz? O 6. Então, finalizamos aqui essa subárvore aqui. Sendo que ainda ficou pendente essa subárvore aqui, né? A gente já imprimiu da subárvore, já imprimiu a esquerda, que foi o 2. Já imprimiu a direita, que foi todo esse bloco aqui. E agora falta imprimir a raiz, que é o 3. Então a gente vem aqui e imprime o 3. 2, 7, 8, 6, 3. Deixa eu botar aqui mais bonitinho. 2, 7, 8, 6, 3, certo? Vamos lá. Aí agora a gente vai responder uma pergunta pendente. Porque é esquerda, direita e raiz, né? A gente respondeu agora quem é a esquerda do 10. Agora falta responder quem é a direita do 10. Essa subárvorezinha aqui, certo? Aí a gente, vamos lá. Nessa subárvore, quem é a esquerda? Nulo. Quem é a direita? 20. Imprime 20. Quem é a raiz dessa subárvore? É o 15. E aqui imprime 15. Certo? Pronto, então agora a gente concluiu a resposta do 10. A gente respondeu quem é a esquerda dele,
Quem é a direita dele? Agora falta a raiz, que é o próprio 10. Então a gente vem aqui e imprime o 10. Então quando a gente usar essa função aqui pós-ordem, né, que é esse código aqui, a sequência que ele vai imprimir é 2, 7, 8, 6, 3, 20, 15, 10, né, para essa árvore aqui, certo? Então agora vamos para o último caso, que é o em ordem, certo? Veja só que a sequência do em ordem é esquerda, direita e raiz. Vamos lá. Pegar toda a estrutura da árvore. Quem é a esquerda de cá? É toda essa subárvore. Vamos lá. Agora analisando toda essa subárvore aqui. Quem é a esquerda dessa subárvore? 2. A gente imprime 2. Ainda nela. Quem é a raiz? 3. A gente imprime 3. Quem é a direita? É esse bloco aqui todinho. Pronto. Quem é a esquerda? 7. Quem é a raiz? 6. Quem é a direita? 8. Estou fazendo mais rápido agora, viu? 7, 6, 8. Vamos imprimir 7, 6, 8. Desculpa. 7, 6, 8. Certo? Agora a gente já concluiu toda essa parte aqui, certo? A gente tem o 2, o 3, o 6, o 7 e o 8. Agora a gente já respondeu quem é a esquerda do 10. Agora falta responder quem é a raiz dessa subárvore. É o próprio 10. Então a gente vem aqui e imprime o 10. Agora falta responder quem é a direita. A direita é essa subárvore aqui. Aí vamos lá, de novo. Esquerda, nulo, raiz 15, direita 20. 15 e 20. 15 e 20. Vamos lá. Então, como vocês puderam ver, a gente já falou aqui antes, né? A gente botou uma induçãozinha de que a gente sem querer colocou nesse gráfico aqui, a gente bolou uma árvore binária, né? Porque a gente colocou um número maior na esquerda e não pode, né? Isso aí dá conflito na árvore binária, não pode fazer isso. Por isso que quando eu usei a sequência em ordem, que como o nome diz, né, o intuito dela é justamente ordenar todos os números, ficou esse 7 antes do 6, né? Aqui no caso era pra gente ter colocado um 5, a gente errou sem querer. Mas aí vocês relevam isso aí. Não tem problema não, acho que deu pra entender, né? Como é que funciona o processo em ordem. Então vamos agora à resolução da nossa primeira questão. A nossa primeira questão diz que esboce o desenho de uma árvore binária que recebe os seguintes valores. Olha a ordem do valor, o nosso código, sempre o primeiro número, olha a dica, vai ser a raiz. Sempre o primeiro número vai ser a raiz. Então, vamos lá, ele recebe 8, 3, 10, 1, 6, 14 e 7. Tranquilo? Um tempo aí que a edição vai nos dar. Resolução. Para nós colocarmos em pré-ordem, primeiro a gente tem que esboçar a árvore. Então, se ele recebe o 8, então vai ser a raiz. Depois do 8 vai ser o 3, que como o 3 é menor que o 8, vai estar na esquerda. O 10, que é maior que o 8, vai estar na direita. O 1, que é menor que o 8, que é menor que o 3, vai estar na esquerda. O 6, que é menor que o 8 e maior que o 3, vai estar na direita do 3. O 14, que é maior que o 8, que é maior que o 10, vai estar na direita do 10. E 7, que é menor que 8, maior que 3 e maior que 6. Então vai ficar na direita do 6. Então aqui seria a nossa árvore binária, certo? Colocando em pré-ordem, vai ser raiz esquerda-direita. Então, a gente vai raiz esquerda-direita. Então, seria o 8, raiz. Esquerda, vamos agora para esse carinha. Raiz, que é o 3. Esquerda, que é o 1.
direita, subárvore, raiz, que é 6, esquerda, que é nulo, direita, que é o 7. Voltou. Agora vamos solucionar a subárvore da direita do 8. Raiz, esquerda, direita. A raiz dessa subárvore é o 10. Então vai ficar 10. Esquerda é nulo, não anota, e direita que é o 14. Então essa seria a visualização em pré-ordem. Começando. Então vamos agora para a nossa segunda questão. Responda com verdadeiro ou falso. Vou te dar um tempo para você resolver e logo após eu venho com a resolução. Nossa resolução da questão 2. Em uma árvore binária de música, o menor valor sempre estará localizado no lado direito da árvore? Não. O lado direito sempre estará localizado o maior valor da árvore. E na esquerda sempre estará o valor menor em relação a uma determinada raiz. Então, esse item falso. Um nó pode ter 2 filhos de mesmo valor? Não. Por que não? Por conta que para cada um nó, o seu valor da esquerda tem que ser menor e o lado da direita tem que ser maior. Ou seja, se eu tiver um nó aqui, vamos lá, raiz 10, eu posso aqui ser 8 e 8? Não. Uma condição será satisfeita e outra não. Ok? Então, o segundo item é falso. O código nó a ponta esquerdo significa que eu estou atribuindo esquerdo o valor de nó? Não. Esse nó setinha à esquerda quer dizer que eu estou acessando com o ponteiro o 7. Eu estou acessando e não atribuindo. Então aqui é falso. Na árvore binária de busca, cada nó pode ter apenas 2 filhos? Não, é até 2 filhos. Entendeu? Ele pode ser um nó folha que tem 0 filhos. Ele pode ser um que tenha o filho da esquerda nulo e o filho da direita com a subárvore. Então esse item é falso. Então vamos para o nosso quinto item. Uma árvore binária de busca pode receber número negativo? Claro que pode. Alright? Então, verdadeiro. Nosso gabarito F, 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 V.